Muito bem, mais um vídeo para este canal. Espero que você se encontre bem, que seja tudo certo aí com a sua vida. Vá fazendo aqueles favores de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, inscrever-se no canal se você não é inscrito e ativar as notificações para receber todas as novidades. E o tema de hoje, ele trata da teologia do recorte. O que seria aí a teologia do recorte? Lembrando, pessoal, que quando falamos de teologia, vamos aí concentrar nosso esforço na teologia cristã. A teologia ou as teologias cristãs que envolvem a católica, e dentro da teologia católica há outras teologias, a teologia protestante, a teologia evangélica, e de cada ramificação do cristianismo nós temos uma teologia específica. E qual é o objetivo de cada uma dessas teologias? Basicamente é o mesmo, apesar das suas diferenças, que é sanar as contradições que existem dentro da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, então esse livro, que se você observá-lo de maneira histórica, de maneira literária, você encontrará uma diversidade de contradições neste livro. E as teologias buscam, então, acabar ou sintetizar ou resolver essas contradições que existem dentro desse livro, que é considerado sagrado pelo cristianismo. Então, se ele é considerado sagrado, ele não pode contradizer a si próprio, a si mesmo. Então, essas teologias tentam sanar essas contradições. E a maior de todas as contradições encontradas na Bíblia, são muitas, mas a maior delas é a ideia de que no Antigo Testamento há um Deus profundamente violento, genocida, infanticida, estuprador, como diz o relato lá de quando Israel é mandado destruir os amalequitas e pegar as meninas dos amalequitas e transformá-las em esposas aí dos hebreus. Essas meninas seriam então violentadas durante todas as suas vidas sob uma ordenança do próprio Deus. Então é um Deus repressor, um Deus misógino, que cria uma lei que estabelecia a inferioridade das mulheres. E quando se olha nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que estão naquilo que nós chamamos de Novo Testamento, há um Deus bem diferente. É um Deus pacifista, amoroso, inclusivo, que inclui as mulheres, que manda amar o próximo, dar a outra face. Então é muito diferente daquele Deus que é apresentado naquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Então essa é a maior contradição. E o cristianismo, ou os cristianismos no plural, tentam por suas teologias resolver essa e outras contradições, Teríamos aí que ter um curso só para falar das contradições que a Bíblia tem. Mas essa, repito, entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus dos Evangelhos, é a maior de todas as contradições. Então, algumas linhas teológicas, principalmente as mais fundamentalistas, nem percebem essas contradições entre Jesus dos Evangelhos e o Deus do Antigo Testamento. Para eles, são momentos diferentes de Deus. Deus é ao mesmo tempo que é amor, ele é justiça. É uma palavra muito dita aí nos rincões evangélicos, que Deus ele é amor, mas Deus também é justiça, ele também cobra e ele também castiga. Então não haveria contradição entre esse Deus do Antigo Testamento e esse Deus dos Evangelhos que estão ali no Novo Testamento. Só que alguns pastores e alguns padres têm uma formação progressista nos direitos humanos, se sentem incomodados com essas passagens bíblicas que mostram Deus sendo genocida, Deus sendo infanticida, Deus arrasando civilizações, Deus ordenando destruir povos, e se incomodam com isso, porque clara, aí é evidente essa contradição entre esse Deus e esse Deus pacifista aí dos evangelhos. Então o que esses pastores, esses padres, esses cristãos progressistas fazem para resolver essa contradição entre o Deus do Antigo Testamento e o Jesus dos Evangelhos? Aí que vem a ideia do recorte, recortar a Bíblia, E quem faz isso, principalmente no Brasil, que pelo menos são mais populares,
no arraial evangélico, ou principalmente os evangélicos progressistas, nós temos aí a figura do Caio Fábio, que é de uma linha religiosa que se diz não cristã, ele tem uma formação presbiteriana, mas depois ele deixa de ser ministro presbiteriano e cria um movimento chamado Caminho da Graça, que se apresenta como um movimento não religioso, e temos o pastor Ed René Kivitz, que tem uma formação batista e foi desligado da Convenção Batista pelo fato dele ter dito a seguinte frase, que a Bíblia precisa ser atualizada. E nós podemos começar pela figura do Ed René. Então, para o Ed René, muitas coisas que estão na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, eram voltadas para aquela época e não funcionam mais atualmente. Então elas têm que ser revistas, né, e até descartadas. Então não cabe mais, por exemplo, o livro de Levítico, que reafirma a escravidão, que manda e que orienta como o escravo ser bem tratado. Ou lá nas cartas dos apóstolos, mandando os escravos, servos, se submeterem aos seus senhores. Ou Paulo falando que a mulher não pode falar na igreja, não pode, que ela tem que se submeter ao seu marido, assim como Cristo submete à igreja. Então, para o Ed René, essas falas são voltadas para um momento específico e elas não valem mais para a atualidade. O Caio Fábio, recentemente, antes de falar do ressentimento do Caio Fábio, vamos aí olhar o que ele já falava anteriormente. Para ele tem a ideia de que Cristo, Jesus, que é apresentado nos evangelhos, é a chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia. Então, segundo Caio Fábio, tudo aquilo que está na Bíblia, mas que não é reafirmado por Cristo, tem que ser deixado de lado. Então a lei mosaica, né, aquelas barbaridades do Antigo Testamento, como elas não coadunam com Cristo, elas têm que ser deixadas de lado. Então Caio Fábio tem uma fala que Cristo é a melhor face de Deus, que para mim já é uma confusão enorme, porque é a mesma coisa dizer que Gandhi é a melhor face de Hitler, né? Ou a verdadeira face de Hitler. Só que essa ideia da hermenêutica, Cristo sendo a hermenêutica, a chave hermenêutica, não explica por que Deus, em determinado momento, é um Deus cruel, genocida, infanticida, repito, em outro momento ele resolve ser um cara da paz e do amor. O Caio Fábio responde porque a humanidade mudou de lá para cá. Então, com isso, na verdade, ele está afirmando que o evangelho, ele não é atemporal, ele não é eterno, como ele mesmo afirma. Por quê? Se os homens e mulheres do Antigo Testamento não eram capazes de receber esse evangelho, que é anunciado por Cristo naquele momento, então esse evangelho não serve para todas as épocas, ele só serve a partir do momento que a humanidade teria tomado uma certa maturidade, é o argumento dele, né? E lembrando que o meu argumento aqui, meu entendimento, é que a Bíblia ela foi escrita por tradições diversas, por centenas de mãos, e é óbvio que um livro assim, que é uma amálgama dessas centenas de tradições, ou talvez milhares de tradições, ele terá contradições, porque para mim a Bíblia não é um livro sagrado, ele não veio do céu, não foi download divino que fez a Bíblia aparecer. Ela é um livro histórico, literário, feito em contextos históricos distintos e, portanto, há distinções e até contradições dentro desse livro. Mas o Caio Fábio, o Ed René e todos os pastores entendem que a Bíblia ou ela é a palavra de Deus, ela foi dada por Deus, ou ela contém a palavra de Deus, que é o caso do Caio Fábio. Para o Caio Fábio, há partes da Bíblia que já foram palavra de Deus, né, como a lei de Moisés e tal, e elas deixam de ser palavra de Deus com Cristo, né? Então é como se essas palavras antigas do Antigo Testamento tivessem um prazo de validade, fossem voltadas para determinadas épocas. Mas lembrando que a diferença é muito grande entre um Deus que manda eliminar povos e um Deus que agora manda dar a outra face para o inimigo. São duas pessoas totalmente distintas, né? Não é apenas fase, Deus estava numa fase, depois está numa outra fase, são contradições profundas e irreconciliáveis nessas contradições. Então,
atualmente o Caio Fábio ele já está numa outra onda, com o crescimento principalmente de YouTubers, que são historiadores do cristianismo, cientistas religiosos, cientistas da religião que estudam o cristianismo e a Bíblia, né, de uma perspectiva histórica, tem aparecido aí, ou tem se popularizado as explicações de que a Bíblia ela é formada por um conjunto diverso de tradições religiosas e ela foi feita em contextos diferentes. Então, a Bíblia não é fonte de uma única mente, mas de centenas de mentes diferentes. E o Caio Fábio, que é um cara que lê muito, que estuda muito, que absorve muito conhecimento e com facilidade, isso tem que ser dito, ele, pelas falas recentes dele, ele está em contato com essas novas explicações. Tanto que ele já, se você pegar vídeos mais recentes, entrevistas dele, ele já apresenta que entende que aquele Deus do Antigo Testamento, que é o Deus mosaico, o Deus dos hebreus, ele não seria o Deus de verdade, ele seria um Deus cananeu que foi incorporado pelos hebreus, que tinha até uma esposa e era uma outra tradição, que não exatamente é o Deus de verdade, né? Então é uma forma de dizer, olha, tudo que tá feio na Bíblia, olha, não foi Deus que falou e fez de verdade, foi esse outro Deus aí criado pelos homens. E tudo que é bonitinho na Bíblia, aí sim é Deus de verdade. Entendem o recorte que foi feito? Você recorta. Então, nas tradições antigas, ou mais anteriores da igreja, do cristianismo, a Bíblia como um todo, ela era palavra de Deus. Tudo ali era a palavra de Deus. Agora, com essas visões do Ed René e do Caio, você recorta. Tudo aquilo que é bonitinho é Deus, e tudo aquilo que é feio é humano. Só que, se for assim, né, se o Ed René e o Caio Fábio estiverem corretos, o que podemos concluir é que Deus, o Deus deles, tem um problema enorme de comunicação. A assessoria de imprensa dele está muito ruim. Por quê? Coloca-se dentro de um mesmo livro o que é inspirado por Deus e aquilo que não é inspirado por Deus. E essas duas coisas coabitam nesse mesmo livro, né? Ou seja, esse Deus que quer se revelar pela sua palavra, ele não tem o cuidado de separar aquilo que é humano e aquilo que é divino. E essas duas coisas coabitam ali. Então, nem todo, ou na verdade a minoria das pessoas tem contato com essas teses recentes que mostram que como o Deus hebreu ele vai sendo construído, ele vai sendo formulado, reformulado, relido. A maioria das pessoas, pensando em Brasil, por exemplo, não sabem nem ler e escrever direito, quanto mais entender ou separar essas ideias. Então Deus não teve muito cuidado quando ele foi apresentar essa sua revelação. Ele coloca tudo num pacote só e as pessoas aí, como é que elas vão saber o que é divino e o que não é divino? Então esse recorte é feito pelo Caio Fábio, pelo René e por outros progressistas como o pastor Henrique, que eu admiro muito inclusive, mas que não conseguem abandonar essa ideia da inspiração da Bíblia e também não conseguem abandonar a sua visão de direitos humanos, de progressismo e tentam fazer uma síntese que na verdade recorta a Bíblia, né? As partes consideradas feias da Bíblia são recortadas, você fala que aquilo não é divino ou que não vale mais, e as bonitinhas são colocadas como divinas. Aquele meme assim, olha Jesus que bonitinho, esquece esse Deus que manda os hebreus matarem todos os cananeus, matarem todos os amalequitas, ou que diz que a mulher ela é impura quando dá à luz, é mais impura quando dá à luz uma menina do que dá à luz um menino. Então não olha para isso não, olha para Jesus, né? Mas esse livro todo foi colocado na mão das pessoas, né? Então Deus, repito, não teve muito cuidado em mostrar aquilo que é verdadeiramente a sua palavra e aquilo que é construção humana. E para mim, né, minha humilde opinião é que toda a Bíblia, na verdade, é uma construção humana, feita em contextos históricos distintos, por autores distintos, por tradições distintas. E por isso ela tem aí essas diferenças dentro dela, inclusive essas suas contradições. E você? O que você acha disso, né? Vale a pena manter a Bíblia fazendo esses recortes que esses cristãos progressistas propõem? Coloque nos comentários. Eu também colocarei nos comentários
uma playlist sobre Bíblia, tem uma playlist sobre cristianismo, tem uma playlist sobre Deus, vou colocar tudo aqui no comentário. E também convido você mais uma vez a curtir, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal, ativar as notificações. Lembrando que eu tenho uma página no Instagram chamada Memearquia, é um outro projeto de memes, vocês podem me seguir por lá também. E meus livros estão disponíveis para download gratuito no site academia.edu. Você vai procurar o meu perfil, Rodrigo da Silva Goulart, com E no final, e baixar os meus livros livremente, gratuitamente lá nessa plataforma, beleza? Eu agradeço a tua audiência, fique bem e até um próximo encontro. Tchau, tchau!